Eu aposto que você não imagina que essas câmeras já participaram de grandes produções em Hollywood. Eu sempre digo aqui nesse canal e também no conteúdo que eu compartilho no Instagram que equipamento importa, mas ele não é o mais importante numa produção audiovisual. Câmera importa, lente importa, tudo isso importa, é claro, não vou negar, mas não é a coisa mais importante dentro de uma produção, onde a gente tem captação de áudio, captação de luz, colorização, finalização, produção, direção de arte, são tantas coisas envolvidas e a gente às vezes só se preocupa com qual câmera a gente está utilizando. E nesse vídeo eu vou trazer para você 5 grandes produções de Hollywood, eu disse grandes, não, gigantes produções de Hollywood, que utilizaram câmeras que nem eu e nem você às vezes utilizamos. E eu estou falando de câmeras como a Canon 7D, a 5D Mark II e a Pocket Cinema da Blackmagic, que não é a 4K e nem a 6K, é aquela primeira, a Pocketzinha. E é incrível ver como essas câmeras, que sim, tem algumas limitações, é claro, trabalharam perfeitamente ao lado de câmeras super potentes, como a Alexa, a Red e a Canon C500, por exemplo. E eu vou trazer aqui para vocês de uma forma mais detalhada, né, qual câmera foi utilizada em cada filme. Então vamos lá, ver onde essas câmeras trabalharam no cinema, e eu aposto contigo que, assim como eu, você não vai perceber a diferença que essas câmeras fizeram contra aquelas câmeras, ou melhor, junto com as câmeras que a gente sonha em trabalhar. Bom, o primeiro filme que eu trouxe pra vocês é o Cisne Negro, de 2010. O orçamento dele foi em média 106 milhões de dólares. No site IMDb vai dizer os centavinhos lá pra você dar uma olhada se você ficar curioso. E nele, um grande desafio foi um match, né, entre as 3 câmeras que eu vou falar pra vocês. Uma foi uma de filme, 16mm, de filme mesmo, né, não uma câmera digital. E para algumas cenas de mais movimento nesse filme, foram utilizadas DSLRs, uma Canon 7D e uma 5D Mark II. Então imagina você ali na pós-produção desse filme, tendo que chegar no look da 16mm rolo de filme. Super textura de cinema. Bom, eles fizeram isso com maestria, né, excelência, eu não percebi de verdade. Eu vou até dar uma olhada nesse filme depois para ver se eu consigo achar essa diferença, mas eu acredito que não vou conseguir achar. E excelente trabalho para os produtores, diretores e coloristas, todo mundo que trabalhou nesse filme. E já é um soco na cara da gente, né? O mais importante é como tudo é feito, né? O cinema, a produção audiovisual, enfim, ela tem N aspectos, N áreas, N processos, não só a câmera. Então vamos lá para o segundo filme, que tem muito mais por aí, você vai se surpreender. Bom, o segundo filme também é de 2010, é o 127 Horas, um filme considerado independente para os padrões de Hollywood, mas para os meus padrões é um filme super faturado aí. São 18 milhões de dólares aproximadamente o orçamento. E nessa trama, né, do James Franco, que se você ainda não viu, vale a pena ver, eles utilizaram também uma Canon 7D, também uma Canon 5D Mark II e inseriram em algumas cenas a 1D Mark IV, que é uma câmera mais parruda, mais pesada, mas ainda é uma DSLR. Então vamos lá, né? 3 câmeras aí, fora as câmeras principais, para você fazer um match. E outro filme que também fez isso com excelência. Parabéns aí pra galera que produziu. Meu filme favorito, né? Meu filme favorito. Eu tô falando de Drive, um filme de 2011 com Ryan Gosling, né? Com o Ryan Gosling, acho que é o melhor filme que ele já fez, pelo menos na minha opinião. É dirigido pelo Nicholas Refn, que é um diretor, uau, super diretor, você precisa conhecer o trabalho dele. Vai lá no IMDb e você vai ver os filmezinhos que ele fez aí. E para esse filme, além das câmeras principais, né, ele utilizou uma 5D Mark II também. Olha a 5D Mark II aí, bombando em Hollywood. Ela realmente foi muito utilizada antes da Blackmagic lançar esse estouro que foi a Pocket 4K e a Pocket 6K, que também estão sendo bastante utilizadas em Hollywood e Netflix e Amazon Prime e outras grandes produtoras que a gente tem hoje no mercado. Para o quarto filme, eu espero que você esteja sentado numa cadeira para receber essa informação. Vingadores, o primeiro lá, de 2012. Novamente a 5D Mark II e a 7D brilharam aí nesse filme nas cenas de ação, nas cenas ali de mais movimento. Eu fico impressionado, eu não consigo nem entender num filme de 623 milhões de dólares você chegar ali, não, eu quero usar uma 5D Mark II. É loucura, mas isso é o cinema, é essa experiência legal do cinema, né?
Não é ter tudo à sua mão e, sei lá, utilizar só as coisas mais confortáveis. É de repente fazer alguns experimentos para chegar em lugares que outras pessoas não pensariam. Então, parabéns para os diretores de fotografia, a direção do filme, que, enfim, ganhou o Oscar e é a bilheteria que é, todo mundo sabe disso. Mas, cara, utilizaram 2 DSLRs nesse tamanho de produção. Então eu nunca mais vou ter coragem de falar, não, eu não utilizo essa câmera, não, essa câmera não é pra mim, nunca mais. Depois dessa, eu utilizo qualquer câmera, é só me dar na minha mão e que eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa boa. E pra fechar, ainda no universo Marvel, Vingadores A Era de Ultron também utilizou uma câmera bem pequenininha, e agora eu vou falar da Blackmagic Pocket Cinema, a Pocket Cinema 1, né, digamos assim, aquela bem pequenininha que hoje você encontra aí por não muito mais do que R$2.000 no Mercado Livre. Sim, essa câmera foi utilizada nas cenas de ação, o que eles chamaram lá de Unidade 2, para cenas de luta, enfim, cenas onde eles precisavam de muito movimento, né, muita flexibilidade. O diretor Ben Davis também tentou usar uma GoPro para esse tipo de cena, só que, pelo menos onde eu pesquisei, disse que não ficou satisfeito nem com a textura, nem com a latitude, né, que na pós o colorista precisa muito utilizar em relação aos tons altos e baixos. A GoPro não tinha uma latitude suficiente. E os testes com essa pocketzinha, né, foram incríveis, né, na comparação com a C500, a Red Dragon e a Red Epic. Então você vê uma câmera muito compacta, mas já vindo aí, a Blackmagic já estava anunciando que viria pela frente, né, câmeras portáteis, mas com uma capacidade incrível. Então a gente novamente está falando de um filme com um orçamento ultramilionário, com a utilização de equipamentos simples, né? Bom, e é claro que houveram desafios na produção. Eu acredito que tem muito mais do que eu fui lá pesquisar, mas uma das coisas que estavam na matéria é que a Pocketzinha, né, não grava com alta taxa de quadros. Ela só vai até 30 frames, e isso na ocasião ali prejudicou um pouco, porque eles precisavam de 48 frames para cima, até 100 frames por segundo. Mas não foi um problema, segundo os relatos lá do Ben Davis, o diretor de fotografia, e o amigo dele, o Peter Mardsen, que também dirigiu Argo, dirigiu Skyfall e outros filmes aí, Gravidade também, foi quem indicou essa câmera, comprou para uso pessoal, enfim, foi parar em Vingadores A Era de Ultron, acredite se quiser. E uma curiosidade sobre essa produção é que a Blackmagic foi usada com uma lente pancake, 14mm. Pancake, para quem não conhece, são aquelas lentes bem fininhas, tipo uma panqueca, né? Então você imagina num set daquele tamanho de Vingadores, o operador de câmera chegar com uma Blackmagic Pocket e uma pancake 14mm. É coisa de louco. Mas enfim, deu no que deu. Você com certeza já viu o resultado aí das cenas de ação, das cenas de luta do filme. E, claro, depois eles utilizaram um adaptador para lente PL, né, mais utilizada no cinema, e com vários milímetros, várias distâncias focais aí da Zeiss, né, nessa Blackmagic Pocket Cinema. Então, gente, que loucura! Essas câmeras fizeram parte de grandes produções que a gente viu por aí e não fazia ideia. Eu, pelo menos, não fazia ideia. E foi muito bom e divertido também fazer essa pesquisa. Só reforçou a minha tese de que equipamento importa, mas não é o mais importante dentro de uma produção audiovisual. E nesse caso, dentro da produção cinematográfica, né, do cinema. Porque nessas obras do cinema e do audiovisual há muito trabalho envolvido. Há o trabalho de iluminação, de captação de áudio, de pós-produção. Enfim, tem uma série de coisas que são tão importantes quanto o tipo de câmera que você está utilizando. E não pensem que eu não sou um apaixonado por câmeras, eu amo as câmeras, mas amo aquelas que são tops e aquelas que não são tão tops também. Porque eu acredito que a gente pode sim fazer com aquilo que a gente tem na mão hoje, né, com o equipamento que a gente possui hoje, com as possibilidades que a gente tem hoje, sem precisar de super câmeras para fazer o nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas curiosidades. Estou preparando mais algumas outras para trazer aqui também. E se você ainda não está inscrito no canal, faça o favor de se inscrever para receber as novidades que tem rolado por aqui. Tem muito mais para chegar também. Se você não me segue no Instagram, o Instagram está aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, para você também poder me seguir, porque tem conteúdos exclusivos lá. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário com alguma sugestão se você tiver também, e continue acompanhando o conteúdo que tem rolado aqui. Valeu!